Antes da gente começar, deixa eu te fazer um convite poderoso. Se você acredita que a sua mente cria a sua realidade, se você sente que está aqui por um motivo maior, e quer dominar a arte de manifestar desejos com consciência, então esse canal é para você. Clica no like agora, porque isso ajuda esse conhecimento transformador a alcançar mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente não fala só de teoria, a gente vive a prática da Lei da Assunção, direto dos ensinamentos de Neville Goddard em português, de forma clara, profunda e aplicável. Tudo o que você deseja, já está feito. Só falta você assumir. Agora sim, vamos mergulhar juntos nesse conteúdo poderoso. A fórmula de Neville Goddard para realizar todos os seus desejos de uma só vez. Enquanto bilhões de pessoas continuam se esgotando em uma luta constante para alcançar um único objetivo por vez, existe um pequeno grupo que está conseguindo manifestar saúde plena, prosperidade financeira e relacionamentos incríveis. Tudo isso ao mesmo tempo e de forma surpreendentemente fácil. A realidade que muitos gurus do desenvolvimento pessoal preferem manter em segredo é que o modelo de focar em uma meta por vez é, na verdade, uma das maiores limitações impostas à mente humana. O que Neville Goddard revelou, e que agora a ciência começa a confirmar, é que nossa consciência já funciona de forma natural em várias dimensões simultaneamente. Já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter sucesso em diversas áreas da vida, enquanto outras mal conseguem realizar metas simples? A resposta não está em trabalhar mais, usar técnicas secretas de produtividade ou ter contatos influentes. O verdadeiro segredo, por mais estranho que pareça, é entender que não é necessário manifestar cada desejo individualmente, sua mente já tem o poder natural de criar tudo ao mesmo tempo, assim como o sol ilumina vários lugares sem esforço algum. Com apenas 15 minutos por dia aplicando o que será apresentado aqui, é possível começar a vivenciar coincidências incríveis que impulsionam várias áreas da sua vida de forma simultânea. O que está prestes a ser compartilhado desafia quase tudo o que você aprendeu até hoje sobre desenvolvimento pessoal e a chamada Lei da Atração. Muitos vão afirmar que é impossível ou até perigoso tentar manifestar vários desejos ao mesmo tempo, mas isso nada mais é do que o reflexo das crenças limitantes deles mesmos. A verdadeira pergunta não é se você pode fazer isso, porque essa já é uma habilidade natural do ser humano como manifestação do divino, e sim porque você tem permitido que essa criatividade infinita seja restringida a objetivos tão pequenos? Se você está cansado de ter que escolher entre saúde ou dinheiro, carreira ou vida pessoal, propósito ou prazer, talvez essa seja a mensagem mais importante que você ouvirá neste ano. Manifestação múltipla, seu poder criativo sem limites. A mente humana possui capacidades incríveis que a maioria das pessoas nem sequer imagina ou utiliza. Quem mergulha nos ensinamentos de Neville Goddard descobre que a consciência vai além das limitações físicas que normalmente controlam o nosso modo de pensar. Reflita, enquanto você lê este texto, sua mente está operando em diversos níveis, talvez pensando no que vai jantar, lembrando de um compromisso para amanhã e, ao mesmo tempo, planejando aquelas férias tão sonhadas. Quem compreende a chamada Lei da Assunção entende que manifestar vários desejos de uma vez é tão natural quanto respirar. É como usar um computador com várias abas abertas, cada desejo seria uma aba diferente, e sua mente, o processador central que coordena tudo. Muitos praticantes experientes relatam resultados impressionantes, conseguem melhorar a saúde, atrair novas oportunidades financeiras e estreitar laços afetivos ao mesmo tempo, simplesmente por reconhecer que a mente não tem limites reais. Com a prática constante, essa habilidade se fortalece, como um músculo que cresce com o treino. Ao adotar esse novo ponto de vista, a pessoa começa a perceber que conquistar uma promoção, encontrar o amor ideal ou realizar o sonho da casa própria não são metas em conflito, mas expressões diferentes de uma única consciência mais ampla. E quanto mais se aprofunda nesse entendimento, mais evidente se torna que manifestar várias coisas ao mesmo tempo não é apenas possível, é o estado natural de quem está desperto para seu verdadeiro poder criativo. Com esse conhecimento bem enraizado, é comum surgir um desejo sincero de entender mais profundamente a verdadeira estrutura da realidade. A quarta dimensão, o reino onde tudo já existe. Existe uma verdade impressionante que poucos compreendem de fato: tudo aquilo que você deseja já existe em uma dimensão mais elevada da realidade.
Neville Goddard chamava esse lugar de quarta dimensão, um plano onde todas as possibilidades já estão disponíveis em sua forma ideal. Isso não é ficção científica, mas uma compreensão mais profunda de como a existência funciona e como nos conectamos com o universo. Para quem observa com atenção, os sinais dessa realidade estão em toda parte: uma inspiração repentina, um sonho que se repete, coincidências que parecem ter um significado maior. A lei da Assunção atua justamente nesse princípio. O mundo físico nada mais é do que o reflexo das suposições mais profundas que carregamos internamente. Quando alguém assume plenamente um novo estado mental, o universo ao redor começa a se transformar para refletir essa mudança interna. É como acender uma lanterna em um quarto escuro, aonde quer que você direcione a luz, aquele espaço se revela. Do mesmo modo, muitas pessoas de sucesso dizem que conseguiram ver suas realizações internamente muito antes de qualquer prova concreta surgir. Compreender esse conceito nos liberta da ansiedade pelo futuro e da insatisfação com o presente. Afinal, se cada desejo já existe em sua forma completa na quarta dimensão, o processo de manifestação deixa de ser uma busca por algo distante e passa a ser uma questão de alinhar-se com aquilo que já é seu por direito. Muitos estudantes desses ensinamentos descobrem que simplesmente descansar nessa certeza de que o apartamento ideal, a carreira dos sonhos ou a saúde perfeita já existem na consciência, dissolve resistências que antes pareciam intransponíveis. Essa compreensão transforma profundamente a forma como a pessoa se relaciona com seus desejos, levando-a a uma pergunta essencial: se tudo já existe na consciência, como podemos acessar esse plano com mais facilidade? A técnica da cena unificada, manifestando tudo ao mesmo tempo. A mente comum costuma dividir os desejos, como se cada sonho fosse algo separado competindo por atenção. No entanto, os praticantes mais avançados da manifestação descobriram um método muito mais eficaz: unificar todos os desejos em uma única cena mental poderosa. Imagine, por exemplo, que em vez de visualizar separadamente o novo carro, a casa na praia e o relacionamento ideal, você cria uma única conversa mental onde menciona todos esses elementos como se já fossem realidade. Essa abordagem transforma completamente a maneira como lidamos com a lei da Assunção. O poder dessa técnica está na sua simplicidade e na harmonia com os ensinamentos de Neville Goddard. Criar uma cena única, como um jantar com amigos no qual você comenta casualmente sobre sua excelente saúde, mostra fotos da nova casa e fala com naturalidade sobre uma conquista recente nos negócios, gera um estado de consciência integrado. Muitos estudantes relatam resultados extraordinários ao praticar essa visualização por apenas 5 minutos antes de dormir, especialmente quando incorporam sensações físicas, como o toque do copo na mão durante um brinde ou o abraço caloroso de alguém querido comemorando junto. Essa forma holística de visualização elimina a sensação de fragmentação que muitas vezes sabota o processo de manifestação. Quando a pessoa tenta manter múltiplas visualizações separadas, acaba dando mais atenção a um desejo em detrimento dos outros, revelando sem querer suas inseguranças ou prioridades ocultas. Já a cena unificada respeita a natureza integrada da consciência humana, refletindo com mais fidelidade como a vida realmente funciona, como uma experiência rica e interligada. À medida que essa prática se aprofunda, surge uma pergunta fundamental: qual é a sensação real de já possuir tudo o que se deseja? O sentimento da naturalidade, a chave da manifestação verdadeira. O verdadeiro diferencial entre quem manifesta com facilidade e quem vive lutando para alcançar seus objetivos está em algo muitas vezes negligenciado: a sensação de naturalidade. Ao explorar mais profundamente os ensinamentos sobre a lei da Assunção, percebe-se que é o sentimento, e não apenas a visualização, o verdadeiro motor da manifestação. É como a diferença entre atuar um papel e simplesmente ser quem você é. Um exige esforço, o outro flui com leveza. Muitas pessoas passam anos visualizando seus desejos com intensidade, sem resultados, porque não aprenderam a sentir como se já os possuíssem. A consciência não responde apenas a imagens mentais bem construídas, mas sim à emoção genuína que as acompanha. Quando alguém consegue sentir, de forma autêntica, que seu corpo já está saudável, sua conta bancária já é abundante e seus relacionamentos já são harmoniosos, algo extraordinário se transforma no subconsciente. Esse é o verdadeiro núcleo dos ensinamentos de Neville Goddard. Não se trata de fingir ou forçar uma crença, mas de habitar emocionalmente o estado onde o desejo já é realidade.
Atletas de elite usam esse princípio ao sentir a vitória antes mesmo da competição começar, visualizando o peso da medalha no peito antes de cruzar a linha de chegada. Praticar essa habilidade é mais simples do que parece, embora exija consistência. Ao final de cada dia, a pessoa pode se sentar calmamente e perguntar a si mesma: como eu me sentiria se todos os meus desejos já fossem parte da minha vida cotidiana? Em seguida, basta permitir que esse sentimento de realização tranquila tome conta do corpo, não como um sonho empolgante, mas como uma realidade familiar e confortável. Quando isso é feito regularmente antes de dormir, o estado emocional interno começa a se ajustar naturalmente. E quando esse sentimento de naturalidade se torna firme e constante, surge uma nova pergunta: será que todo o esforço e preocupação que dedicamos à manifestação são mesmo necessários? O paradoxo do não esforço, manifestar com leveza. Existe um paradoxo curioso no processo de manifestação que muitas pessoas demoram anos para compreender. Quanto mais alguém se esforça para conquistar algo, mais acaba afirmando, sem querer, que aquilo ainda está distante. A lei da assunção funciona de maneira contraintuitiva. Esforço excessivo é, na prática, uma declaração de que o desejo é difícil de alcançar. Quantas vezes vemos pessoas correndo atrás de um objetivo com tanta ansiedade que ele parece escapar ainda mais? A verdadeira maestria começa quando se percebe que manifestar é muito mais parecido com permitir do que com conquistar. A consciência humana, em sua sabedoria profunda, responde melhor à leveza do que à força. Ao estudar os ensinamentos de Neville Goddard com atenção, percebe-se que os maiores resultados acontecem no estado de relaxamento, aquele momento em que a mente solta o controle e entra em rendição tranquila. É por isso que tantas ideias brilhantes surgem durante um banho, uma caminhada sem pressa ou pouco antes de adormecer. Quando a resistência desaparece, o campo criativo se abre, e o universo responde com sincronicidades e realizações que antes pareciam impossíveis. Executivos bem-sucedidos frequentemente relatam que suas melhores ideias não surgiram durante sessões intensas de brainstorming, mas em momentos de total descontração. A prática desse princípio começa com uma mudança sutil, porém profunda: trocar a tensão da espera pela tranquilidade da certeza. Em vez de checar ansiosamente se o desejo está se realizando, a pessoa simplesmente relaxa na confiança de que o universo já está organizando todos os detalhes. É como plantar uma semente e permitir que a inteligência da natureza faça seu trabalho. Ninguém precisa puxar a planta para ajudá-la a crescer. Essa mudança de postura libera uma enorme quantidade de energia que antes era desperdiçada em preocupação e ansiedade. E quando essa energia se libera, surge naturalmente uma pergunta: o que acontece quando revisitamos nossos desejos já realizados no momento mais receptivo do dia? A programação noturna, o poder da revisão antes do sono. Os momentos que antecedem o sono representam uma das janelas mais diretas para o subconsciente. É nesse estado intermediário, em que a mente consciente começa a relaxar seu domínio, que as sementes mais potentes da manifestação podem ser plantadas. Mestres da lei da Assunção descobriram esse segredo há muito tempo: revisar mentalmente todos os desejos como se já tivessem se concretizado, pouco antes de adormecer, cria uma impressão profunda que continua trabalhando silenciosamente durante a noite. É como programar um computador poderoso para processar dados em segundo plano, enquanto você descansa, livre das interferências do pensamento crítico ou das dúvidas do dia a dia. A prática em si é surpreendentemente simples, mas seus efeitos podem ser extraordinários. Deitado confortavelmente, o praticante apenas relembra, com gratidão e naturalidade, todos os seus desejos como se fossem uma realidade consolidada. Neville Goddard chamava essa prática de revisão consciente, um processo através do qual reescrevemos nossa experiência interior até que a consciência aceite totalmente essa nova versão como verdadeira. Muitos empresários e artistas relatam que, após adotarem essa técnica com consistência por algumas semanas, começaram a perceber insights súbitos, encontros inesperados com pessoas-chave e oportunidades surpreendentes aparecendo espontaneamente. O verdadeiro poder dessa técnica está na repetição. Noite após noite, ela dissolve as resistências subconscientes que bloqueiam a manifestação dos desejos. Cada sessão noturna de revisão é como uma gota d'água persistente que, com o tempo, perfura até mesmo a rocha mais dura das crenças limitantes.
Para potencializar ainda mais esse processo, muitos recomendam incluir sensações físicas reais na visualização, o toque das chaves do carro novo, a textura dos lençóis na casa dos sonhos, ou até o perfume de alguém especial. Com o tempo, surge uma reflexão inevitável: se esse método é tão eficaz, precisamos mesmo nos preocupar com os detalhes de como nossos desejos vão se realizar? A sabedoria de soltar o como e o quando. Um dos maiores desafios para quem pratica manifestação consciente é justamente a obsessão com o como e o quando. Essa preocupação excessiva revela uma desconfiança profunda no processo criativo da consciência. É como plantar uma semente e cavar o solo todos os dias para ver se ela está crescendo, um hábito que acaba sabotando o próprio desenvolvimento que se deseja acelerar. Neville Goddard sempre enfatizava que existe uma inteligência superior operando nos bastidores, a mesma força que transforma uma semente minúscula em uma árvore majestosa sem qualquer intervenção humana. A lei da Assunção nos convida a confiar nesse processo, algo que pode parecer difícil em um mundo tão acostumado ao controle. Mas quando alguém finalmente entende que sua única responsabilidade é manter viva, internamente, a sensação de já ter alcançado o que deseja, ocorre uma libertação profunda de ansiedade e tensão. É nesse ponto que a manifestação se torna natural, porque a inteligência criativa do universo encontra caminhos infinitamente mais eficientes e elegantes do que a mente humana seria capaz de planejar. Empreendedores bem-sucedidos frequentemente relatam que suas maiores conquistas vieram por rotas completamente inesperadas, trajetos que nunca poderiam ter sido estrategicamente traçados. Desenvolver essa confiança começa com pequenos exercícios diários de entrega. Toda vez que a mente tentar controlar os detalhes ou se inquietar com o tempo, o praticante gentilmente redireciona sua atenção para o sentimento de já possuir aquilo que deseja. É como treinar um músculo, inicialmente desafiador, mas que se fortalece com a repetição constante. Após algumas semanas dessa prática, muitos percebem uma mudança notável. Sincronicidades começam a aparecer, oportunidades inesperadas surgem, e soluções parecem se materializar exatamente no momento em que são necessárias. E assim, surge naturalmente uma nova perspectiva. Se múltiplos desejos estão sendo orquestrados simultaneamente pela inteligência divina, será que eles competem entre si por recursos ou atenção? A harmonia dos desejos. Como tudo se integra perfeitamente. A mente condicionada frequentemente cai na armadilha de acreditar que múltiplos desejos competem entre si, como se existisse uma quantidade limitada de energia manifestadora disponível. Essa visão fragmentada da realidade gera ansiedade desnecessária, sugerindo falsamente que é preciso escolher entre saúde ou riqueza, relacionamentos ou carreira. Nada poderia estar mais distante da verdade quando se compreende a natureza holística da manifestação. Na verdade, o que parecem ser desejos separados são apenas facetas diferentes de um único estado de consciência expandido, assim como os diversos raios do Sol emanam da mesma fonte luminosa. A lei da Assunção opera através de estados integrados, não de fragmentos isolados. Quando alguém realmente incorpora esse princípio, percebe que o desejo por prosperidade financeira não compete com o anseio por um relacionamento harmonioso, ao contrário, eles se complementam perfeitamente quando emergem do mesmo estado interior de plenitude. Os estudantes mais avançados dos ensinamentos de Neville Goddard descobrem que, ao elevarem sua consciência a um estado de realização completa, todos os aspectos da vida naturalmente se harmonizam. Empresários bem-sucedidos frequentemente relatam como suas relações familiares floresceram simultaneamente aos seus negócios, quando finalmente abandonaram a mentalidade de escassez. Essa compreensão revoluciona completamente a abordagem da manifestação múltipla. Em vez de fragmentar a atenção entre diferentes objetivos, o praticante simplesmente cultiva um estado interior de realização completa, permitindo que todos os aspectos da vida se alinhem naturalmente com essa vibração elevada. É como ajustar a frequência em um rádio, uma vez sintonizado na estação correta, toda a transmissão vem perfeitamente clara, não apenas partes dela. Essa perspectiva integrada traz uma paz profunda ao processo manifestador e elimina a sensação de estar sempre perseguindo alguma coisa. E quando essa harmonia é estabelecida interiormente, surge naturalmente uma questão: como proteger esse estado unificado de consciência das influências externas que poderiam fragmentá-lo novamente? O silêncio sagrado, protegendo a semente da manifestação.
Existe uma razão profunda pela qual os antigos mestres espirituais frequentemente enfatizavam o silêncio como virtude durante processos transformadores. A energia de um desejo recém-formado é semelhante a uma semente delicada que precisa de proteção enquanto desenvolve raízes fortes. Compartilhar prematuramente suas intenções mais preciosas com pessoas céticas ou desalinhadas com a lei da Assunção equivale a expor essa semente frágil a condições adversas desnecessárias. Mesmo comentários aparentemente inofensivos como "isso parece difícil" ou "seja realista" podem introduzir dúvidas no solo fértil da consciência manifestadora, comprometendo todo o processo. O silêncio não é apenas uma precaução defensiva, mas uma prática poderosa por si só. Quando alguém mantém seus desejos em um espaço sagrado e íntimo, toda a energia que seria dissipada em conversas externas é redirecionada para fortalecer a imagem mental e o sentimento interno de realização. Neville Goddard frequentemente aconselhava seus estudantes a considerar a manifestação como uma gravidez espiritual, um processo que requer proteção, nutrição constante e o tempo adequado para se desenvolver plenamente antes de vir à luz. Muitos manifestadores bem-sucedidos mantêm um jardim secreto mental onde cultivam suas criações mais importantes, compartilhando-as apenas quando já estão solidamente enraizadas na realidade. A prática do silêncio sagrado requer discernimento sobre com quem compartilhar jornadas transformadoras. Às vezes, encontrar um único aliado que compreenda verdadeiramente os princípios da manifestação pode fazer toda a diferença, alguém que possa enxergar seu novo estado mesmo antes que ele se cristalize completamente no plano físico. Esse parceiro ou mentor ideal é aquele que naturalmente reforça sua visão, sem questionamentos limitantes ou conselhos práticos que minam a certeza interior. A experiência mostra que manifestações extraordinárias frequentemente ocorrem quando são cuidadosamente protegidas em seu estágio inicial, como um artista que não mostra sua obra-prima inacabada. E quando esse estado protegido se fortalece suficientemente, emerge naturalmente uma compreensão mais profunda. Se a manifestação ocorre primeiro internamente, qual é então a verdadeira natureza da realidade que experimentamos? A verdade fundamental: consciência como única realidade. A conclusão mais revolucionária que emerge de uma prática consistente da manifestação é também a mais profunda: a consciência não é apenas um aspecto da realidade, ela é a única realidade. Tudo o que experimentamos como mundo do exterior é, em sua essência mais fundamental, uma projeção das suposições internas que aceitamos como verdade. Esse princípio, central nos ensinamentos de Neville Goddard, inverte completamente a percepção convencional de causa e efeito que governa a maioria das vidas humanas. As circunstâncias que parecem tão sólidas e determinantes não são as causas da experiência, mas os efeitos de estados de consciência anteriores que foram assumidos e habitados internamente. A lei da Assunção opera com precisão matemática nesse único princípio: mude o estado interno, e o mundo externo não tem escolha senão reorganizar-se para refletir essa mudança. É como alterar o negativo de um filme, automaticamente, a imagem projetada na tela também se transforma. Quando alguém verdadeiramente incorpora essa compreensão, deixa de se sentir vítima das circunstâncias e reconhece seu poder criativo inerente. Inúmeros casos documentados mostram pessoas que, mesmo em situações aparentemente desesperadoras, transformaram completamente suas realidades ao assumirem firmemente um novo estado de consciência, desde recuperações médicas milagrosas, até reviravoltas financeiras extraordinárias. A prática mais poderosa que emerge dessa compreensão é surpreendentemente simples: observar constantemente quais suposições estão sendo aceitas como verdade no teatro interno da mente. Cada pensamento habitual, cada reação emocional automática, cada crença inquestionada revela as sementes do mundo que estamos manifestando. Ao cultivar a capacidade de identificar e substituir conscientemente essas suposições limitantes por outras mais alinhadas com os desejos profundos, a pessoa assume o papel de criadora ativa da própria experiência. Essa é a verdadeira alquimia, não a transformação de metais em ouro, mas a transmutação da consciência que automaticamente reflete-se em circunstâncias externas transformadas. A realidade objetiva, afinal, nunca foi tão objetiva quanto nos fizeram acreditar. Conclusão: seu poder criativo aguarda. Chegamos ao fim desta jornada reveladora sobre o poder da manifestação múltipla. Mas para você, este é apenas o começo de uma nova forma de criar sua realidade. O conhecimento que Neville Goddard compartilhou,
e que acabamos de explorar profundamente, não tem valor algum se permanecer apenas como informação teórica. A verdadeira transformação acontece quando você fecha este vídeo e imediatamente começa a praticar a lei da assunção em sua própria vida. Que tal começar esta noite mesmo, antes de dormir, criando aquela cena unificada onde todos os seus desejos já são realidade? Você já parou para considerar quanto tempo tem desperdiçado tentando manifestar um desejo de cada vez, como se sua consciência fosse incapaz de criar simultaneamente? Quanto mais cedo você abandonar essa limitação autoimposta, mais rapidamente verá resultados em todas as áreas da sua vida ao mesmo tempo. O que seria possível criar nos próximos 30 dias se você aplicasse consistentemente o princípio da cena unificada? Como seria a sua vida daqui a 6 meses se, a partir de hoje, você parasse de se preocupar com o como e o quando, e simplesmente mantivesse o sentimento de realização completa? Se este conteúdo despertou algo em você, não deixe que ele seja apenas mais uma informação que passa pela sua vida sem gerar transformação real. Aplique estes princípios hoje mesmo e compartilhe seus resultados. Sua experiência pode inspirar milhares de outras pessoas a despertarem para seu poder criativo também.